Satisfação imensa, mais uma vez, estarmos aqui, todos reunidos, para falar a respeito da palavra de Deus. Sem perda de tempo, a igreja se coloque novamente em pé, para que nós possamos estar lendo a palavra do Senhor. Hoje nós temos um tema de culto de doutrina. Prometo que serei fidelíssimo ao nosso horário. Portanto, peço que a igreja preste bastante atenção e mantenham suas Bíblias abertas para conferir se aquilo que eu estou falando procede de fato da palavra de Deus ou não, certo? É sempre importante a gente manter a Bíblia aberta incondicionalmente ao tipo de pregação, o dia da pregação. Hoje nós vamos falar sobre ciúmes. É o tema de hoje, ciúme. Ele vai falar de ciúme. Que coisa, né? Já se escuta o pessoal fazendo assim. Prepara! Livro de Números, capítulo 11, do versículo 25 ao versículo 29. E presbítero Fábio, ele não está escutando, ó. Seja bem-vindo, varão, pode entrar. Esse aqui é o presbítero Fábio. Aleluia, glória a Deus. Para quem não sabe, o presbítero Fábio estava trabalhando, por este motivo, o horário de sua chegada. Não é como alguns que chegam tarde, não dão justificativa ao seu pastor e fica por isso mesmo. Números, todos já encontraram? Amém. Vamos ler. Leitura, a igreja apenas acompanha. Números 11, 25. A epígrafe do texto é: Deus designa 70 anciãos para ajudarem Moisés. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele aqui a Moisés, o pôs sobre aqueles 70 anciões. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome de outro era Medade, e repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. E Josué, filho de Num, que mais tarde seria o sucessor de Moisés, servidor de Moisés, um dos seus jovens escolhidos, respondeu e disse: Senhor meu, Moisés, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: Tens tu ciúmes? Repita comigo só isso, é a última vez que eu peço para você falar alguma coisa. Tens tu ciúmes? No 3. 1, 2, 3. Tens tu. Se o irmão que está do seu lado for homem e você for homem, e a irmã que está do seu lado for mulher e você for mulher, olha para ele e para ela e pergunta isso aí para ela agora. Está com medo? Oh, os irmãos ficam com medo. Que coisa, né? Vamos lá, a igreja pode se sentar. Meus irmãos, nós vamos ser breves e eu peço que a igreja preste bastante atenção, certo? Gostaria de desde já salientar que incondicionalmente a quem esteja aqui na frente pregando é Deus quem deve falar, não é eu, não é ninguém que pegue nesse microfone com a própria boca, porque a sabedoria do homem, ela de nada vale de proveito para ninguém. Por mais inteligente e intelectual que eu seja ou qualquer outra pessoa seja, se pegar nesse microfone aqui e não tiver sob a cobertura do Espírito Santo e alçado na palavra, nada que ele está falando vale a pena. Mas se a pessoa não tiver nenhum tipo de talento, se não entender nada de homilética, se a oratória dessa pessoa não for eloquente, se ela for analfabeta, estiver revestida do Espírito Santo e incumbida da palavra, ela vai trazer uma palavra proveitosa para a sua vida. Então não coloque expectativa em mim e nem em ninguém que pegar no microfone, porque as suas expectativas devem estar todas no Senhor. É somente nele que você pode confiar. Hoje nós vamos falar de ciúmes,
E eu já gostaria de abrir aqui um parêntese e deixar claro que o ciúmes é inerente ao ser humano. O sentimento de ciúmes é algo que todo ser humano tem incondicionalmente ao tipo de pessoa que ele é ou o tipo de personalidade que ele tenha. Porque o ciúmes, em seu estado natural, é nada mais, nada menos do que a demonstração verbal ou não de receio ou medo de você perder alguém ou algo que você considera. Então, repetindo, quando eu tenho ciúmes de alguém ou quando tenho ciúmes de algo, eu estou demonstrando de modo salutar que eu tenho receio, eu tenho medo de me distanciar, de perder, de não ter mais um contato próximo com alguém ou com algo que eu nutro muita estima. Então, todo ser humano tem ciúmes. O ciúmes, diga-se de passagem, é uma característica marcante de relacionamentos. Um esposo, ele deve ter ciúmes de sua esposa. Uma esposa, ela deve ter ciúmes de seu marido. Mas aí é que entra o grande divisor de águas. Porque existe a diferença entre o ciúme saudável e o ciúmes doentio. O ciúme saudável e o ciúme obsessivo. O ciúme saudável e o ciúme patológico. Porque o ciúme obsessivo, ele gera diversas coisas ruins, tanto na vida do ciumento, quanto na vida da pessoa que está sendo vítima desse ciúme. O ciúme obsessivo é um ciúme doentio, é um ciúme de uma pessoa que tem uma doença e ela não é segura de si mesmo. Ela não tem segurança nenhuma sobre nada. E a única demonstração, a única coisa que ela pode fazer para se sentir mais segura é expressando essa possessividade. E hoje nós vamos falar sobre o ciúme doentio. Então, todas as vezes que nós estivermos falando aqui de ciúmes, não estou aqui me referindo ao ciúme que uma mulher nutre pelo seu esposo, embora uma mulher e um homem podem ter ciúmes doentios, sim, pelo seu cônjuge, nós estaremos falando aqui apenas do ciúme patológico, o ciúme doentio, certo? Vamos lá. Primeiro ciúme, e por que ele é prejudicial? O ciúme doentio, ele é um irmão gêmeo da inveja. Ele nasceu do mesmo ventre e ele gera os mesmos frutos. Uma pessoa que é doentiamente ciumenta, ela é uma pessoa que não aceita ver as coisas acontecendo de um jeito que ela não quer. Ela quer que tudo aconteça do jeito que ela quer, caso contrário, ela se sente ameaçada. E ela, não obstante ao fato de querer que tudo aconteça do jeitinho que ela quer, ela também quer que as coisas aconteçam só para ela. Então, além dela ser uma pessoa invejosa, ela também é uma pessoa egoísta. E existem 3 ciúmes principais que acontecem dentro da igreja, que são os responsáveis principais por fazer com que a coisa principal da igreja, que é a união, ela seja quebrada. O primeiro ciúme é o ciúme que eu tenho para com o pastor da igreja, ou para com a pastora da igreja. O segundo ciúme é o ciúme que eu tenho para com o chamado do meu irmão. E esse acontece dos montes. E o terceiro ciúme é o ciúme que eu nutro para com o meu próprio irmão. Ciúme que eu tenho do meu irmão. E esses 3 ciúmes é o que nós vamos marretar aqui essa noite, neste culto de doutrina, de modo muito breve. Nós vamos primeiro falar a respeito do ciúme para com o pastor. Nós lemos aqui essa passagem em Números, capítulo 11, e ela relata um episódio muito famoso dentro da Bíblia Sagrada, que foi o momento onde Moisés ele escolheu os 70 homens para estarem realizando o trabalho de aconselhamento juntamente com ele. Moisés, ele tinha a responsabilidade de lidar com mais de 40 mil pessoas dentro do deserto. E ele tinha a responsabilidade pela vida daquelas pessoas. Moisés, ele era um pastor. Mas Moisés, ele tinha tanta demanda e era tanta gente para ele atender que ele não estava dando conta. E a Bíblia relata que Jetro, sogro de Moisés, foi a ter com ele para falar com ele o seguinte: olha, Moisés, do jeito que você está aí, você vai morrer. Tem muita gente para você atender. Porque todas as situações que aconteciam dentro do arraial, era para Moisés que o povo levava. Então, se alguém olhava atravessado para um hebreu, o hebreu ia falar para Moisés. Se estava tendo uma briga dentro de casa entre marido e mulher, eles iam falar para Moisés. Se alguém estava com fome, precisando de uma cesta básica, ia falar para Moisés. Se alguém estava passando por alguma necessidade, Moisés. Se alguém pisava no calo de alguém, Moisés. Se tinha um crime, Moisés. Tudo era com Moisés. E hoje o pastor de congregação, ele carrega uma carga muito semelhante. Principalmente por lidar com diversos crentes infantis dentro da igreja,
que não conseguem resolver um mínimo problema que é da alçada deles e querem depositar todas as suas responsabilidades nas costas do pastor, como se o pastor tivesse obrigação de resolver. Se o irmãozinho está fofocando dele, ele não tem maturidade, ele vai contar para o pastor. Se o irmãozinho pisa no calo dele, não tem maturidade, ele vai contar para o pastor. Ele nunca dobra o joelho para orar, tudo ele quer contar para o pastor. E vai obstruindo as costas do pastor de carga. E se hoje os pastores que nós temos hoje em dia estão cheios de carga, imagine uma pessoa no meio do deserto, cuidando de 40 mil pessoas, sem contar mulheres e crianças. Era muita coisa para Moisés resolver. Então Jetro procura Moisés e fala o seguinte: por que você não designa homens cheios do Espírito, sábios, idôneos, para que possam estar resolvendo causas? Moisés olha a ideia de Jetro e acha proveitosa, designa. Deus então, vendo aquela ideia e também aprovando, retira um pouco do espírito dele de Moisés e deposita em cima desses aconselhadores, para que eles pudessem exercer o trabalho deles de forma espiritual e de forma correta. E eles começam a profetizar e terminam de profetizar. Porém, 2 deles continuaram profetizando, chamado Eldade e Medade. Eldade e Medade continuaram profetizando e exercendo sua função, que foi dada por Moisés. Só que sempre tem alguém ciumento, que quando o pastor coloca você em alguma posição, ele vai querer estar na sua posição e não vai aceitar que você esteja exercendo ela. Sempre tem. Josué chega para Moisés, que era servo íntimo de Moisés, que achava que tinha direito de estar opinando sobre as coisas, e chega para Moisés e fala o seguinte: Moisés, manda eles pararem de profetizar. Moisés olha para ele e pergunta o seguinte: tens tu ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Da mesma forma acontece hoje em dia dentro das igrejas. O pastor designa uma função para um irmão dentro da igreja e sempre vai aparecer algum irmão com ciúme da função designada pelo pastor. Sempre vai surgir um irmão que vai dizer: não, o pastor tem favoritismo com fulano de tal. Não, a pastora tem favoritismo com ciclano. Mas ele não aceita que o chamado de Deus na vida daquele irmão tem que ser cumprido. Porque ele não tem amor, ele tem ciúmes. Ele acha que deveria ser ele. Porque se fosse ele naquele lugar ali, na cabeça dele ele faria melhor. Porque se o pastor tivesse colocado ele naquela posição, ele acha que ele teria mais direito de exercer. Mas o ciúme atrapalha o decorrer da obra de Deus, porque ele rompe a união. Um crente de verdade jamais vai ter ciúme quando alguém é colocado por um pastor para exercer uma função. Ele vai orar pelaquela pessoa, para aquela pessoa ser capacitada por Deus. Ele vai interceder para que aquela pessoa tenha força para exercer aquele chamado. Mas acontece ao contrário dentro da igreja. Quando o pastor coloca alguém em alguma posição, a maioria das pessoas tem ciúme, porque queria estar naquele lugar. E este sentimento de ciúme, esse sentimento de inveja, é o mesmo sentimento do Satanás. E está na vida de muito crente dentro da igreja. Acaba o culto, o pastor não pode falar com uma pessoa que o outro já está lá do outro lado. Só fala com o fulano de tal, favoritismo, é panelinha. O pastor coloca a pessoa para ser líder de um departamento, aí, ó, só coloca esses para trabalhar, e eu que é bom não me coloque em nada. Ciúmes. É o crente criança. É o crente infantil. Deus não abençoa crente ciumento. Não abençoa. O crente não tem a capacidade de estar feliz com o desenvolvimento do chamado de outra pessoa. Ele ficaria mais feliz se aquela pessoa não recebesse atenção. Se aquela pessoa não recebesse nada e ele recebesse. E crente ciumento não vai entrar no céu. E Deus não vai abençoar você se você continuar com seu ciúme. Se você continuar achando que todas as atenções têm que ser para você. Bota uma coisa na sua cabeça, irmão. O pastor ele não trabalha como seu empregado. Não trabalha como seu empregado. O pastor não é a sua babá. Ele não tem que resolver problemas que você tem que resolver. Não tem. Está acontecendo uma situação na sua casa com sua mulher, seja homem. Está acontecendo uma situação na sua casa com sua esposa,
Se garanta, peça o auxílio de Deus, dobre o seu joelho e resolva a sua situação. Tem gente que trata como se fosse o pastor que tivesse casado com a mulher dele. É claro que existem determinadas situações que Deus instrui com sabedoria espiritual o pastor para ele estar lidando. Só que se a gente for ficar colocando todas as cargas na costa do pastor, ele também é ser humano. E quando o pastor não nos atende, está atendendo outra pessoa no celular ou no gabinete, aí, ó, tá vendo só, atende fulano de tal. Ciúme ridículo. Cresça. Amadureça. Você quer ser abençoado? Queira que as pessoas sejam abençoadas. Você quer crescer ministerialmente? Torça pelo crescimento ministerial do seu irmão. Senão você não vai sair do lugar. Se você não estiver pronto para assistir as pessoas decolando, você nunca vai decolar. Nunca. Você vai ficar estagnado no mesmo lugar. Quando eu vejo o pastor dando um cargo para alguém, quando eu vejo alguém sendo consagrado, eu preciso ficar feliz. Eu não posso querer o lugar daquela pessoa. Eu não posso querer interromper o chamado das pessoas. Tem muito crente que acha que tem o poder de interromper o trabalhar do Espírito Santo. E o Espírito Santo é sensível. Cuidado com a mão de Deus. Cuidado com você botando a mão onde ele está trabalhando. Não tenha ciúme do seu irmão não, meu amigo. Você não vai longe assim. Josué chega para Moisés e fala para ele assim: proíbe eles de profetizar. Tem muita gente que chega para o pastor para estar contando picuinha dos outros, para querer prejudicar, para querer queimar a imagem do irmão. O irmão está fazendo alguma coisa, ele vai e leva para o pastor ali, para querer queimar a imagem do irmão, para querer se sobressair por ciúme, porque ele quer a atenção toda para ele. Crente assim não vai a lugar nenhum. Mas o crente que ora pelo seu irmão, o crente que intercede pelo chamado do seu irmão, o crente que fica feliz quando o pastor está ali dando um cargo, dando uma função, o crente que fica feliz quando o pastor coloca alguém para trabalhar na obra de Deus, esse crente sim é abençoado. Esse crente sim recebe das mãos de Deus, porque ele fica feliz com a felicidade do seu irmão. Ele fica feliz com o chamado sendo desenvolvido. Ele fica feliz vendo o seu irmão feliz. Mas quem é ciumento não fica feliz com a felicidade de ninguém. Quer tudo só para ele. Abram suas Bíblias agora no livro de 1 Samuel. Livro de 1 Samuel. Capítulo 18. 1 Samuel 18. Do versículo 6 ao versículo 12. Samuel 18, do versículo 6 ao versículo 12. Agora a gente vai falar do ciúme do chamado. Todos já encontraram? Sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e em danças, com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, tangendo, respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu, ao outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele, e se tinha retirado de Saul. Esse é um dos ciúmes mais perigosos que se tem para ter na igreja. É o ciúme do chamado. Porque nós vivemos em uma geração
que, assim como foi falado anteriormente, não consegue compactuar com a felicidade dos outros. E não obstante ao fato de não conseguir compactuar com a felicidade dos outros, não se cansam enquanto não verem uma pessoa na lama. Não se cansam enquanto não verem uma pessoa fracassando. Não se cansam enquanto não verem uma pessoa calada. É aquele tipo de crente que quando vê alguém dar glória a Deus dentro da igreja, ele se irrita. É aquele tipo de crente que quando vê alguém pregando, ele se estressa. É aquele tipo de crente que não tem a capacidade e a competência de sentar para escutar ninguém falando. Porque ele tem ciúme do chamado de Deus na vida de alguém. E observe que no texto bíblico, o Espírito de Deus se retira de Saul ao passo em que ele começa a ter inveja de Davi. O Espírito do Senhor, ele nunca vai habitar dentro de uma pessoa invejosa. Ele nunca vai fazer morada dentro de uma pessoa ciumenta. Porque se Deus tem um trabalho para entregar para alguém, é para alguém. E você não tem que dizer para quem Deus tem que entregar. Se Deus tem um chamado na vida do irmão, não é você que tem que ditar se Deus deve ter ou não. Se Deus tem um propósito na vida da irmã, não é você que vai dizer se Deus tem ou não, porque você está sendo um Saul. Deus, ele usa quem ele quiser, da maneira que ele quiser. E você não pode meter o dedo para querer apontar e dizer como a pessoa tem de agir ou não. Porque se o chamado é para ele, não é você que vai tomar. Deus tem um trabalhar diferente na vida de todo mundo. Deus tem um chamado diferente na minha vida. Deus tem um chamado diferente na sua vida. Deus separou uma pessoa para fazer de uma forma, separou outra pessoa para fazer de outra forma. Mas as pessoas dentro da igreja não concebem isso. E querem que a forma dela seja a única forma. Quer que o destaque seja só para ela. Porque se não for do jeito dela dentro da igreja, não é o Espírito Santo. Porque se não estiver falando da forma que ela acredita, está frio. Porque se não estiver pregando do jeito que ela quer, está errado. Porque se o chamado não for na vida dela, não é de Deus. Você com esse comportamento vai para o inferno. Quem tem o comportamento de ciúme do chamado do Espírito Santo vai para o inferno. Deus trabalha dentro da igreja da forma que ele bem entender. E quem mete a mão para querer atrapalhar o trabalho de Deus sai perdendo. Se Deus enxergou que era o momento de fulano de tal de ser consagrado, você não tem de falar nada. Você tem de fechar a sua boca e agradecer a Deus pela vida do seu irmão. E é dessa forma que funciona. Você não tem que ficar retrucando com o Senhor, porque quem escolhe é Ele. Quem escolhe é Ele. Se Deus chamou uma pessoa para estar na frente, você tem de agradecer. Tem crente da igreja que preferia ver o irmão que tem um chamado na rua. Preferia ver o irmão que tem um chamado passando fome. Ele ficaria mais feliz se ele visse aquele irmão que está exercendo o chamado desviado. Porque o espírito maligno que habitava na vida de Saul habita na vida dele também. E ele não consegue ficar feliz com a conquista. Mal sabe ele que se Deus chama alguém para exercer algo, é para o bem dele também. Porque Deus, se Deus me chama para pregar, esse chamado não é para mim. Esse chamado é para quem está me ouvindo. É para eu exercer como servo. Mas a nossa visão de achar que quando Deus dá um chamado a pessoa fica importante, é o que faz com que nós nos tornemos pessoas invejosas. É o que faz com que nós tenhamos ciúmes. Quem recebe chamado não é mais importante do que você para você ter ciúme, criança. Menininho, menininha. Quem recebeu o cargo não é mais importante do que você para você se sentir inferior. Porque o que não falta é crente dentro da igreja com complexo de inferioridade. Que não consegue ver alguém dando certo, que ele já quer estar lá no lugar. Quando uma pessoa recebe um chamado é para servir. Por que você ainda não recebeu o seu? Porque você ainda não entende isso. Porque no momento em que você entender que chamado não é para ostentar, que chamado não é para ser melhor, que chamado não é para aparecer, Deus vai colocar você em uma posição. A primeira você precisa compreender isso, porque eu não vou conseguir servir se eu achar que o cargo que eu recebi é para eu estar acima das pessoas. Dentro da igreja nós temos uma hierarquia muito bem estabelecida.
Nós temos cooperador, nós temos auxiliar, nós temos diácono, nós temos presbítero, nós temos missionárias, missionários, nós temos evangelistas e nós temos pastores. Em alguns casos, como o nosso, nós temos pastores presidentes. Mas você pensa que quanto mais alto você está, melhor você é? Porque o crente que tem ciúme de chamado, ele tem essa visão raquítica de que cargo é para aparecer, de que chamado é para aparecer. Deus dá um chamado para a irmã de cantar, vem a outra irmã invejosa, aí ó, só quer aparecer, só quer ser. Deus dá o chamado para o irmão de pregar, vem o outro irmão, aí ó, tá vendo, só quer se aparecer, quer ser o melhorzão. Deus dá o dom de sabedoria para uma pessoa ensinar, aí ó, tá vendo, só quer se sentir mais inteligente do que os outros. Ciumento, invejoso, infantil. E se sente espiritual, porque esse discurso não parte das pessoas que se sentem frias, não. Esse discurso parte dos espirituais, entre aspas, de plantão. Esse ciúme besta parte daqueles que se sentem os espirituais. Parte daqueles que dizem que tem chamado. Quanto mais alto hierarquicamente na igreja você está, mais servo você é. Quanto maior a sua função dentro da igreja, mais você toma pancada nas costas. Quem exerce função na igreja sabe exatamente do que eu estou falando. Tu recebe o cargo de líder de departamento, vai ter 30 mil pessoas para olhar para a sua cara e falar bem assim, só quer aparecer. Mas ninguém vai te procurar para perguntar do que você está precisando. Recebe uma função para você exercer dentro da igreja, todo mundo vai olhar para você, e se você se sair mal, você vai receber um monte de gente para bater nas suas costas, ó, meus parabéns. Mas se você se sair bem, as pessoas vão sair falando mal de você. Ciúme do chamado. Deus não é seu, você que é dele, você que pertence a ele. Ele não é seu servo para você dizer quem tem chamado, quem não tem chamado, quem pode, quem não pode, quem faz e quem não faz. Quem determina quem vai falar é o Senhor. Então se Ele quiser usar uma jumenta para falar, Ele vai usar. Se Ele quiser pegar uma pessoa que está lá no lamaçal do pecado e trazer para cá para dar uma palavra, Ele vai, a igreja é dele, não é sua. Você não tem que ter ciúme. Porque a gente tem ciúme de coisas que são nossas, que nos pertencem. Eu tenho ciúme de minha esposa. Minha esposa é minha, eu sou dela. Mas a igreja não é minha. O Espírito Santo não me pertence, eu que pertenço a Ele. A Bíblia diz que Deus tem ciúme de nós. E Ele tem. Mas por quê? Porque nós somos dele. Mas eu não posso ter ciúme do chamado de Deus na vida do meu irmão. Eu tenho que louvar ao Senhor pelo chamado. Eu tenho que agradecer a Deus que Ele está usando mais alguém. Eu tenho que ficar feliz quando eu vejo alguém se desenvolvendo. Amém que essa pessoa não está no tráfico. Amém que essa pessoa não está roubando. Amém que essa pessoa não está no mundo. Amém que essa pessoa não está em uma religião mundana. Graças a Deus que ela está trabalhando na obra do Senhor. Porque quando Deus vê que os seus filhos estão felizes com a felicidade do outro, Ele abençoa. Quer receber a tua bênção? Fique feliz com a bênção do seu irmão. Comemore a bênção do seu irmão como se ela fosse sua, mas não queira que ela seja sua e não seja dele. Porque isso é ciúme, isso é inveja, é doença. A gente vive dizendo que a igreja é um hospital, para querer justificar nossas doenças de plantão. Mas a igreja é um hospital para os doentes que estão lá fora. Você tem que ser enfermeiro dentro da casa de Deus. Você não pode ser mais um doente aqui. Como é que você vai querer tratar as pessoas doentes que estão vindo de lá do mundo se você quiser infectar elas também com sua doença? Com seu ciúme. E aí eu vou mais além, aí Deus vem, tira um irmão de um lugar em que ele está isolado, coloca o irmão em uma posição de destaque, é novo convertido, ou chegou agora na igreja, e os irmãos já começam a aparecer. Rapaz, chegou agora, já quer sentar na janela. Chegou agora, já quer ser. É você que determina o tempo de Deus na vida dos outros agora?
É você que está dizendo que tem moral para querer determinar o chamado de alguém? Tem muito crente sem vergonha dentro da igreja. Sem vergonha. Querendo tomar o papel de Deus dentro da igreja. Ele não quer ser o pastor não, ele quer ser Deus. Se o irmão faz alguma coisa, ele acha ruim porque não é ele. Se o irmão tem um chamado, ele acha ruim porque não é dele. Deus vai pegar muita gente com esse sentimento maligno dentro da igreja e vai extirpar. Não dura. Não fica dentro da casa de Deus. Vamos continuar agora para o terceiro ciúme. Eu falei no início que era só cajadada. Desde o início da pregação. Abram suas Bíblias no livro de Tiago. Tiago, capítulo 3. Tiago 3. Tiago 3, do versículo 14 ao versículo 16. Tiago 3, 14, 16. Amém? Mas se tendes amarga inveja, já começa assim. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, em outras traduções, como na King James, em algumas King James está escrito, mas se tendes ciúmes e inveja em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, onde há ciúme e inveja, aí há perturbação e toda a obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Agora a gente vai falar sobre o ciúme com os irmãos. E enquanto em contrapartida o ciúme do chamado era um dos mais perigosos, esse é o mais digno de vergonha. Esse é o mais ridículo. Porque tem muito crente que está dentro da igreja que acha que ele está na escolinha. Que o irmão só pode falar com ele. Que o irmão só pode ser amigo dele. Que o irmão só tem que ter comunhão com ele. Sendo que na Bíblia está escrito, seguir a paz com todos. E esse tipo de coisa que a gente fala em pregação de culto de doutrina, pode soar um absurdo. Mas isso não acontece. É infantil. Parece que eu sou um pedagogo infantil falando aqui, mas acontece demais. Chega um irmão aqui, vem outro para receber bem, e o amiguinho desse outro já está olhando, pronto, me abandonou, só vai sentar junto com ele. Meu irmão, toma vergonha na sua cara. Que ridículo. Que criancice. Não, aí, ó, tá vendo? Já está me trocando. Você tem que se preocupar com a sua comunhão com o Espírito Santo. Você tem que se preocupar com a sua comunhão com Deus. Você tem que se preocupar se você está se comportando de uma maneira que Deus se agrada de você. Agora você ficar brincando de cabo de guerra com o irmão terreno. Você ficar empurrando sua cara porque o irmão falou com outra pessoa. Porque o irmão deu a paz do Senhor para alguém que você não gosta. Cresça. Esse tipo de sentimento infantil é o que faz com que a obra não se desenvolva. Eu tenho que ficar feliz quando eu vejo meu irmão tendo comunhão com outros irmãos. Se o irmão chega para você e começa a falar mal de outra pessoa para você se distanciar, cuidado. Porque ele quer você só para ele. Eu já cansei de ver história de irmão que ficou empurrado com outro porque foi conversar com outro irmão que chegou agora, ou foi dar a paz do Senhor. É estranho isso, viu? Vai até além do sentimento de ciúme. Cuidado com o irmãozinho com ciúme com você, viu, varão? Cuidado, nos dias de hoje então, muito mais. Cuidado com a irmãzinha que tem ciúme possessivo de você, viu, varão? Cuidado.
Isso é ridículo, isso é infantil. E eu não consigo ficar feliz se eu vejo, está aqui, presbítero Fábio, meu melhor amigo. Aí o presbítero Fábio vai falar com o auxiliar Gabriel. Eu já fico com a cara emburrada aqui. Aí o presbítero Fábio vem falar comigo depois. Não, vai falar com o Gabriel. Que coisa vexatória, rapaz. Olha que coisa infantil. Olha que coisa de criança. E infelizmente, meus irmãos, eu falo infelizmente, isso tem que ser falado aqui. E outro sim, Deus não fala nada na igreja que a igreja não esteja precisando escutar. E os irmãos que estão presentes aqui sabem muito bem do que eu estou falando. Sabem muito bem do que eu estou dizendo. Está aqui o irmão, a irmã chegou agora dentro do departamento. Aí a líder do departamento chama ela, coloca ela na posição de regência. Já tem aí, tá vendo? Eu estou aqui nesse departamento há 15 anos, nunca me colocou para fazer nada. Vou fazer uma festa na minha casa, convido um irmão, não convido outro, porque me passei ou porque esqueci por N motivos. Irmão fica de mal de mim, não fala nem por quê. Para de falar comigo por ciúme besta, por ciúme infantil, ciúme do irmão. Você não resguarda a sua vida espiritual. Você não lê a palavra de Deus, você não se edifica. Você falta culto, não dá justificativa. Você boicota trabalho dentro da igreja. E a tua preocupação é o irmão que está falando com outro irmão? Isso é sentimento maligno de dissensão dentro da casa de Deus. Isso é sentimento de desunião dentro da casa de Deus. Eu quero fazer a minha panelinha, é isso? Eu quero fazer bolha dentro da igreja? Não, a minha panelinha só pode falar com fulano. Se falar com Beltrano já está me traindo. Te traindo? Pertence a você? O irmão que está do seu lado pertence a Deus e somente a Deus. Não é a você. Para você ter ciúme. Pois tem que ficar feliz quando alguém é bem recebido. Tem de ficar feliz quando alguém recebe um chamado. Tem de ficar feliz quando vê o pastor tratando alguém bem. Quando vê a pastora tratando alguém bem. Mas esse tipo de gente doente é o tipo de gente que faz com que o trabalho ele seja retardado. É o tipo de gente que faz com que o trabalho dentro da igreja ele seja atrasado. Aí, ó, fulano de tal tem a panelinha dele, eu vou fazer a minha panelinha também para não ficar isolado. Por que você não mantém a paz com todos? A Bíblia fala, mantenha a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então esse teu ciúme doentio vai te tirar do céu. Essa sua doença, ela vai tirar você das moradas celestiais. Retire esse sentimento da sua vida já. Jesus está às portas. Ele está voltando. Você precisa estar preparado, mas com sentimento infantil, você não vai para o céu. Porque tu pode pular, tu pode rodar, tu pode falar em línguas, tu pode entregar profecia, tu pode fazer o que for. Mas se você for um invejoso, se você for um ciumento, uma ciumenta, você não passa nem do teto no arrebatamento. Nem do telhado você passa. Abrace seu irmão. Tenha um sentimento de felicidade em ver as pessoas vencerem, porque aí você vai vencer. Se você se alegra com a vitória do seu irmão, você vence também. Porque Deus é um Deus justo. Ele é justo com seus filhos. Quem é o pai que gosta de dar um presente para um filho e não dá para outro? Deus é assim. Mas se você não fizer por merecer, você não vai receber nada. Mas se você fizer, Deus vai ser justo na sua vida. Ele vai abençoar o seu celeiro. Ele vai lhe dar uma posição também. Mas você não pode ter ciúmes. Amém? Todo mundo entendeu? Não pode ter o quê? Pronto, eu acho que a mensagem está clara. Bem clara. Amém? Meus irmãos, os irmãos devem estar estranhando o término da pregação em um horário que está fora do habitual, na terça-feira. Normalmente as pregações